Na manhã de 6 de março de 1933, os americanos acordaram e descobriram que todos os bancos do país estavam fechados. Não alguns bancos, não bancos em dificuldades, todos os bancos. Franklin Roosevelt era presidente havia 36 horas. À primor da manhã, ele assinou a Proclamação 2039, invocando a Lei de Comércio com o inimigo de 1917 para suspender todas as transações bancárias nos Estados Unidos. Sem depósitos, sem retiradas, sem transferências. A proclamação duraria 4 dias. Ninguém sabia disso ainda. Em Milwaukee, os pastores concordaram em não passar as salvas de coleta naquele domingo. Não havia dinheiro para colocar nelas. Em El Paso, a primeira igreja batista aceitou promissórias. No Tribunal de Trânsito do Bronx, 28 réus cumpriram penas de um dia de prisão, em vez de pagar multas de $2 a $5 porque não podiam acessar seu dinheiro. Em cidades por todo o país, hotéis aceitaram cheques pessoais, cinemas aceitaram promissórias e comerciantes estenderam crédito a estranhos porque a alternativa era fechar as portas inteiramente. O país estava funcionando à base de confiança havia 36 horas. Estava prestes a descobrir se essa confiança poderia ser reconstruída. Este é o terceiro e último vídeo da série sobre a Grande Depressão. Cobrimos o crash e as falências bancárias na parte 1. Cobrimos quem sobreviveu ao auge da depressão na parte 2. Os agricultores dos leilões de 1 centavo, os homens que entraram na crise sem dívidas, os detentores de títulos que prosperaram na deflação e os profissionais cujas credenciais mantiveram valor quando os ativos financeiros colapsaram. Hoje, estamos examinando a recuperação parcial. O que Roosevelt realmente fez, o que funcionou, o que não funcionou e o que o governo fez com o ouro dos cidadãos, que se conecta diretamente a tudo o que este canal cobriu antes. Ao final deste vídeo, você entenderá por que a mesma crise que destruiu 9 milhões de contas de poupança também produziu uma das lições de proteção de riqueza mais importantes da história financeira americana. E por que as pessoas que a entenderam mantiveram sua riqueza, enquanto as que confiaram em garantias oficiais não o fizeram. O feriado bancário funcionou não porque fosse tecnicamente brilhante. Não era. Nem porque resolveu os problemas subjacentes. Não resolveu. Funcionou porque Roosevelt fez algo que seu antecessor era constitucionalmente incapaz de fazer. Ele disse a verdade às pessoas em linguagem simples e depois pediu que agissem de acordo. Em 9 de março, o Congresso se reuniu em sessão de emergência e aprovou a Lei Bancária de Emergência em aproximadamente 8 horas. Apenas uma única cópia do projeto de lei existia no plenário da Câmara. O presidente Henry Stegall leu-a em voz alta. A Câmara aprovou-a por votação oral após 38 minutos de debate. O Senado aprovou-a naquela noite. Roosevelt assinou-a naquela noite. Em 12 de março, às 22 horas, Roosevelt proferiu sua primeira conversa ao pé do fogo para estimados 60 milhões de ouvintes, cerca de metade da população adulta dos Estados Unidos. Ele explicou em linguagem direta como os bancos funcionavam. Explicou o que tinha dado errado. Explicou o que o governo tinha feito para consertar. Ele concluiu: posso assegurar-lhes que é mais seguro manter seu dinheiro em um banco reaberto do que debaixo do colchão. Em 13 de março, bancos nas 12 cidades do Federal Reserve reabriram. O Dow Jones Industrial Average subiu 15,34% naquele dia. O maior ganho percentual em um único dia na história do índice. Um recorde que ainda permanece. Até o final de março, 1,2 bilhão de dólares haviam retornado ao sistema bancário. 2/3 de tudo o que havia sido retirado desde fevereiro. Os depósitos excederam em muito as retiradas. Roosevelt teve uma média de 5.000 cartas por semana como candidato. Após a conversa ao pé do fogo, ele recebeu 50.000. As falências bancárias despencaram de mais de 4.000 em 1933 para 61 em 1934. Um número, um ano. Esse colapso nas falências bancárias não foi primariamente resultado da lei bancária de emergência em si. Foi o resultado do que o Congresso anexou à lei Glass-Steagall em junho daquele ano, a Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, que segurava depósitos de até
2.500 dólares. Essa única mudança estrutural, o seguro de depósito garantido pelo governo, encerrou a corrida bancária como uma instituição americana. Antes do FDIC, um boato podia esvaziar um banco. Depois do FDIC, um boato não tinha do que se alimentar. Os depositantes que sabiam que seu dinheiro estava segurado não tinham motivo para correr. O equivalente moderno já existe. O seguro do FDIC hoje cobre até os 250 mil dólares por depositante, por instituição. Se você mantiver mais do que isso em um único banco, o excesso não estará segurado. Este não é um risco teórico. Foi demonstrado em março de 2023, quando o Silicon Valley Bank faliu e os depositantes acima do limite do seguro enfrentaram um período genuinamente incerto antes de o governo intervir. A lição de 1933 continua válida. Saiba exatamente o que está segurado e o que não está. Agora, o New Deal. A história oficial o apresenta ou como um triunfo que salvou o capitalismo ou como um excesso socialista que prolongou a depressão, dependendo de quem escreve a história. O que os registros realmente mostram é mais específico do que qualquer uma das versões. Roosevelt assinou 15 peças legislativas importantes em seus primeiros 100 dias. O colunista Walter Lippmann escreveu na época: "No final de fevereiro, éramos um amontoado de multidões e facções desordenadas e tomadas pelo pânico. Nos 100 dias de março a junho, voltamos a ser uma nação organizada. Os programas que comprovadamente funcionaram, o Corpo de Conservação Civil, CCC, recrutou homens desempregados de famílias dependentes de auxílio, pagou-lhes 30 dólares por mês, dos quais 25 iam diretamente para suas famílias, e os colocou para trabalhar em florestas e parques nacionais. No seu auge, empregou mais de 500 mil homens. Ao longo de sua existência, 3 milhões de americanos serviram nele. Eles plantaram mais de 3 bilhões de árvores, construíram mais de 8 mil parques e construíram as estradas de fogo e torres de vigia que ainda definem a paisagem ocidental. Um estudo econômico de 2024 descobriu que os homens que serviram no CCC tiveram ganhos vitalícios, resultados de saúde e longevidade mensuravelmente melhores do que homens comparáveis que não serviram. O programa funcionou porque era concreto, imediato e deu aos homens algo que haviam perdido. Não apenas dinheiro, mas propósito e dignidade. A Works Progress Administration, WPA, empregou 8,5 milhões de pessoas ao longo de sua existência, construindo estradas, pontes, aeroportos e edifícios públicos que ainda estão em uso hoje. Seu diretor, Harry Hopkins, defendeu os trabalhadores contra críticos que chamavam o programa de desperdício. "Quem são esses concidadãos?" perguntou ele na Rádio Nacional. "Eles são vagabundos? Eles são mendigos? Olhem para eles. Homens e mulheres dignos, trabalhadores e íntegros que haviam perdido tudo." A Lei Glass-Steagall separou a banca comercial da banca de investimento e criou o FDIC. Este foi o reparo estrutural que realmente funcionou, não porque estimulou a economia, mas porque removeu o mecanismo que permitira a propagação de pânicos bancários. Os programas que falharam ou causaram danos graves. A Lei de Ajuste Agrícola, a CONAIN ATA, pagou agricultores para destruir colheitas e abater gado enquanto as pessoas passavam fome nas cidades. A teoria era que reduzir a oferta aumentaria os preços. A teoria estava correta em um sentido técnico restrito. O custo humano foi outra história. Os cheques para pagamentos de redução de colheitas foram para os proprietários de terras, que então despejaram os meeiros e arrendatários, cujo trabalho estava naquelas terras há gerações. As pessoas que o programa deveria ajudar ficaram desabrigadas por causa de sua mecânica. Rexford Tugwell, um dos arquitetos da CARIA, reconheceu anos depois que o programa criou os problemas da geração seguinte, enquanto resolvia os da atual. A National Recovery Administration, NRA, criou mais de 500 códigos de concorrência leal e tornou-se um dos exercícios mais elaborados de regulação econômica em tempos de paz na história americana. Foi derrubada por unanimidade pela Suprema Corte em 1935, no caso do frango doente, envolvendo um abatedouro kosher do Brooklyn,
chamado Schechter-Poultry. A corte decidiu que o Congresso havia delegado inconstitucionalmente sua autoridade legislativa ao Poder Executivo. A águia azul da NRA foi aposentada. A economia nem percebeu. O resultado final da recuperação. O produto interno bruto cresceu fortemente em 1934, 1935 e 1936. O desemprego caiu de quase 25% em 1933 para pouco mais de 14% em 1937. A análise da economista Christina Homer descobriu que cerca de 70 a 80% da recuperação de 1933 a 1937 veio do abandono do padrão ouro e da ortodoxia do orçamento equilibrado, não de programas específicos do New Deal. Os programas ajudaram. A mudança monetária foi decisiva, mas o desemprego nunca caiu abaixo de 14% até a Segunda Guerra Mundial. O New Deal não acabou com a depressão. Ele a gerenciou. A recuperação total exigiu gastos de guerra em uma escala que ofuscou qualquer tentativa do New Deal. Agora o ouro. Em 5 de abril de 1933, aos 30 dias de sua presidência, Roosevelt assinou a Ordem Executiva 612. Cada cidadão americano foi obrigado a entregar todas as moedas de ouro, barras de ouro e certificados de ouro ao Federal Reserve até 1º de maio. A compensação, os 20,67 terres por onça Troy, o preço oficial desde 1900, a penalidade por recusa, multa de até 10 mil harleys, 10 anos de prisão, ou ambos. Este canal cobriu a Ordem Executiva 612 em profundidade em um vídeo anterior. As falhas na fiscalização, os 4 métodos que as pessoas usaram para reter legal e ilegalmente seu ouro. O fato documentado de que entre 75% e 80% do ouro monetário de propriedade privada nunca foi entregue. Se você não viu esse vídeo, o link está na descrição. O que aquele vídeo não cobriu porque pertence a esta série é o que o governo fez com o ouro que coletou e o que isso revela sobre a relação entre os cidadãos e seu governo durante uma crise financeira. Em 30 de janeiro de 1934, 9 meses após a ordem de confisco, Roosevelt assinou a Lei de Reserva de Ouro. Ela revalorizou o ouro de 20,67 por onça para o 35 reais por onça, um aumento de 69%. O dólar foi simultaneamente desvalorizado em 41%. O lucro do governo com essa operação excedeu 2,8 bilhões de dólares. Os americanos que cumpriram a ordem de confisco, que entregaram seu ouro a os 20,67 por onça, foram pagos em dólares que agora valiam 41% menos do que quando entregaram o ouro. Os americanos que não cumpriram, que esconderam seu ouro, enviaram-no para o exterior, reclassificaram-no como numismático ou simplesmente ficaram calados, viram suas posses valorizarem 69% em termos de dólar no momento em que a Lei de Reserva de Ouro foi aprovada. O desafio legal mais documentado veio de um advogado de Manhattan chamado Frederick Barber Campbell, que havia depositado 27 barras de ouro, mais de 5.000 onças Troy, no Chase National Bank. Quando ele exigiu seu ouro de volta em setembro de 1933, o banco recusou. Campbell processou. Ele foi indiciado após uma sessão de 18 minutos do grande júri. O promotor assistente dos Estados Unidos no caso era Thomas E. Dewey, futuro governador de Nova York e 2 vezes candidato à presidência. O juiz federal John Woolsey encontrou um defeito técnico no indiciamento, mas manteve a autoridade do governo. O ouro de Campbell foi confiscado. Os americanos não puderam possuir ouro legalmente novamente até 31 de dezembro de 1974, uma proibição de 41 anos. O confisco de ouro é o exemplo individual mais claro na história financeira americana de um governo mudando as regras de propriedade de ativos durante uma crise. As regras que existiam antes da crise não foram as regras que existiram durante ela. As pessoas que entenderam essa possibilidade, que posicionaram parte de sua riqueza fora do alcance de instituições domésticas antes da chegada da crise, preservaram essa riqueza. As pessoas que presumiram que as regras seriam mantidas, não. O paralelo moderno não é que um confisco de ouro seja iminente. Não é. Estudiosos do direito de todo o espectro ideológico consideram improvável uma repetição da Ordem Executiva 602 sob a estrutura constitucional e estatutária atual.
Os obstáculos políticos e legais são genuinamente diferentes de 1933. O paralelo é estrutural. Em uma crise financeira grave, governos sob pressão fiscal e política usarão as ferramentas que têm disponíveis. Eles mudarão as regras sobre o que pode ser tributado, o que pode ser apreendido, o que pode ser revalorizado. Eles o farão com autoridade legal. A lei de comércio com o inimigo, estatutos bancários de emergência, ordens executivas, que já existem nos livros. Os ativos em maior risco são sempre aqueles mais visíveis ao sistema. Depósitos bancários, contas de corretagem, fundos de pensão denominados em dólares, instrumentos de papel de todo tipo. Os ativos em menor risco são sempre aqueles que o sistema não consegue ver ou alcançar facilmente. A recessão de 1937 merece um parágrafo porque é o episódio individual mais instrutivo em toda a depressão, para quem pensa sobre como as recuperações realmente funcionam. Na primavera de 1937, a economia havia se recuperado substancialmente dos piores anos. O desemprego ainda estava alto, mas caindo. A produção estava crescendo. Roosevelt e seus assessores decidiram que a emergência havia acabado e começaram a retirar o estímulo fiscal que havia sustentado a recuperação. Eles cortaram drasticamente os gastos federais, visando quase equilibrar o orçamento. O imposto sobre a folha de pagamento da Previdência Social começou a arrecadar receita pela primeira vez, retirando poder de compra diretamente dos bolsos dos consumidores. O Federal Reserve dobrou os requisitos de reserva bancária. O Tesouro começou a esterilizar as entradas de ouro, cortando a ligação entre as compras internacionais de ouro e a expansão monetária doméstica. Entre maio de 1930 e junho de 1938, a produção industrial despencou 33%. A produção manufatureira voltou aos níveis de 1934. O mercado de ações caiu mais de 40%. O desemprego saltou de 14% para 19% em 13 meses. Roosevelt mudou o curso em abril de 1938, enviando um novo grande programa de gastos ao Congresso e pressionando o Federal Reserve para facilitar o crédito. A recuperação recomeçou imediatamente, mas o emprego não recuperou seus níveis de 1937 até os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. Christina Romer chamou a recessão de 1937 de um conto de advertência contra a retirada prematura de apoio durante uma recuperação frágil. O padrão se repetiu em todos os grandes períodos pós-crise desde então, na década de 1970, na recuperação de 2008, nos debates sobre a retirada de estímulos após 2020. O mecanismo é sempre o mesmo. Retire o apoio antes que o setor privado tenha reconstruído seu próprio ímpeto e o setor privado colapsa de volta ao nível da crise. A lição de 1937 é específica e se aplica diretamente a como você pensa sobre posicionamento hoje. Os cronogramas de recuperação são mais longos do que as autoridades afirmam e mais longos do que os mercados precificam. O Dow Jones Industrial Average não retornou ao seu pico de 1929 até 1954, 25 anos depois. O setor imobiliário em Manhattan caiu 67% e permaneceu em baixa durante toda a década de 1930. Todos os sobreviventes da depressão, entrevistados por historiadores orais na década de 1960, descreveram a mesma experiência. Eles acharam que tinha acabado várias vezes antes de realmente acabar. As pessoas que preservaram sua riqueza não o fizeram prevendo corretamente quando a recuperação chegaria. Eles o fizeram construindo posições que não dependiam de a recuperação chegar em qualquer cronograma específico. 3 episódios, 3 fases, um padrão. Os livros de história enquadram a Grande Depressão como uma história sobre instituições, o Federal Reserve que falhou, os bancos que colapsaram, o governo que respondeu mal e depois melhor. A versão oficial atribui a responsabilidade a sistemas, estruturas e doutrinas. Não está errada. Essas falhas foram reais, mas o registro documentado em todos os 3 episódios localiza os sobreviventes em outro lugar inteiramente. Eles não foram as pessoas que previram corretamente o que as instituições fariam. Foram as pessoas que entenderam, antes que houvesse prova disponível, que as instituições priorizariam sua própria sobrevivência sobre a sobrevivência de seus depositantes,
seus acionistas, seus cidadãos. Edgar Brown foi orientado a permanecer no mercado por corretores que já sabiam que a carteira de empréstimos estava se deteriorando. Os depositantes do Bank of the United States foram informados de que seu dinheiro estava seguro até amanhã em que não estava mais. Os veteranos foram informados de que seu serviço seria honrado até que o exército ateasse fogo em seu acampamento. Os proprietários de ouro foram informados de que o preço do ouro em dólares era fixo até que o governo precisasse mudá-lo. Cada uma dessas garantias veio de instituições que tinham autoridade legítima, credibilidade pública e informações privadas que contradiziam o que estavam dizendo. As pessoas que sobreviveram à depressão entenderam algo que a história oficial ainda resiste em declarar claramente. Os interesses da instituição e os interesses do indivíduo não são os mesmos. Eles se sobrepõem o suficiente em tempos normais para serem confundidos um com o outro. Em uma crise, a confusão se dissipa. Isso não é um conselho de desespero. É um instrumento de navegação. As pessoas que o usaram, que construíram posições fora do alcance institucional, que mantiveram liquidez, que cultivaram comunidade, que detinham ativos que o sistema não podia ver facilmente, não apenas sobreviveram à depressão, foram as únicas posicionadas para se beneficiar do que veio depois dela. Se esta história mudou a maneira como você vê a história financeira da Grande Depressão e a natureza da confiança institucional, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo a história que tentaram enterrar. Garanta seu futuro entendendo o passado. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.